Salmo de número 127 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não vigiar ou guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. Essa passagem me faz lembrar de Sardes. A história de Sardes está localizada em Apocalipse capítulo 3. E é interessante a história no seu contexto original. Quando vemos a história de Sardes no seu passado, vemos que Sardes ela se encontrava no alto da montanha, uma cidade forte, uma cidade invejada, uma cidade na qual os adversários tentavam de diversas formas entrar dentro dela, para tirar toda a riqueza que aquele povo possuía. E é interessante que Deus havia olhado para aquela cidade e visto que a riqueza dela havia afastado aquele povo da presença de Deus. Então, por essa razão, Deus já não era mais o sentinela daquela cidade. Deus já não era mais o edificador daquela cidade. Deus já não guardava mais aquela casa. E é interessante que em uma noite, diz a história que um soldado estava, aleluia, a guardar a sentinela naquela noite. Ele fazia toda a ronda, ele fazia a guarda naquela noite. Porém, uma hora ele pegou no sono e o seu capacete caiu. A história diz que aquele homem ele vai descer por uma das brechas que tinha naquele muro. Ele vai pegar o seu capacete, mal ele sabia que os persas estavam acampados fora daquele muro, procurando um momento, uma brecha para poder entrar na cidade e destruir aquele povo e roubar a riqueza que Sardes possuía. Quando ele desce para pegar o capacete, os persas encurralam aquele homem, pegam aquele homem, quem sabe mata aquele homem e entra naquela cidade e toma posse das riquezas de Sardes. Não adianta termos uma cidade forte, não adianta termos uma cidade recheada de riquezas se Deus não for o guardião desta casa. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não vigiar ou guardar a cidade, em vão trabalham aqueles que nela estão guardando, vigiando, fazendo toda a rota para proteger a cidade. Uma cidade tem que ter Deus como seu refúgio e fortaleza. A cidade, a casa precisa ter Deus como seu primordial, como seu alvo, como a sua primeira essência. Ei, Sardes deixou de acreditar que Deus podia mantê-la de pé e começou a confiar na sua própria força, começou a direcionar os seus passos conforme a sua vontade, e foi aí que Deus permitiu a ruína, a queda e a destruição de Sardes. Não sei como está a tua vida, não sei como está a tua casa, mas de uma coisa eu sei: se o Senhor não guardar a tua casa, em vão trabalha o sentinela, em vão vigia o sentinela. Se tu, aleluia, construir uma casa, um edifício,
um benefício, uma propriedade, uma herança. Sem a direção de Deus, tu pode até terminar, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus não vai permitir que tu entre. Aleluia. A sua geração pode até entrar, mas você não vai entrar, porque Deus abomina a desobediência, Deus abomina a rebelião. Tu lembra de Babel, da Torre de Babel? Eles tentaram andar conforme a sua vontade. Deus mandou eles irem, aleluia, se espalhar por toda a terra. Eles escolheram, aleluia, entrar em uma cidade, edificar uma torre e ali morar, e ali permanecer. Mas Deus resolve descer na terra, confundir a língua do povo, porque a ordem de Deus era para eles se espalharem e multiplicarem. A ordem de Deus para a tua vida é: obedeça. Tenha Deus como alvo, como a direção da tua vida, como base, como baluarte, como escudo, como, aleluia, o alvo da sua fé, e tudo vai dar certo, e tudo vai dar certo. O inimigo, ele pode até tentar entrar, o inimigo, ele pode até armar emboscada para te pegar no laço, mas se Deus for o teu refúgio, se Deus for o teu guarda, aleluia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, aleluia, porque Ele guarda a tua casa, porque Ele guarda a tua família, porque Ele guarda os teus. Recebe nesta manhã, pelo poder do nome do Senhor Jesus.